Hoje nós iremos falar dos 4 pilares aí que mais os provedores têm dor atualmente. Não é verdade? São assuntos de extrema relevância e entendemos que se os provedores conseguirem superar esses 4 desafios, realmente vai ter uma operação bem enxuta e rodando com muita tranquilidade. Não é verdade? Então vou passar a bola para o Norberto para ele detalhar aí esses 4 pilares mais importantes hoje no nosso entendimento. Vamos lá, Norberto? Realmente, Rodrigo. E ter uma operação enxuta, aí sim, é o que todos queremos, né? Ou seja, fazer mais com menos. Ter menos pessoas dentro do provedor, ter um time enxuto, ter menos problemas, né? E ganhar mais, né? Ou seja, o sonho de todo provedor é ter uma quantidade maior de clientes com menos pessoas ali na operação. E nós vemos aí no mercado, né, nas minhas andanças aí em todo o Brasil, nos treinamentos, nas minhas mentorias, nós vemos vários tipos de provedores. Nós temos provedores aí que têm dezenas e dezenas de colaboradores com a mesma quantidade de cliente de um outro provedor com um número bem menor de colaborador. Isso se chama-se enxugar, né? Ter uma operação enxuta. Mas dentro do provedor, nas minhas andanças aí, eu observo, né? Observei e observo 4 grandes desejos, Rodrigo. 4 grandes desejos. Não teria que ser nessa sequência que eu vou falar aqui, mas eu observo esses desejos nessa sequência. O primeiro grande desejo do provedor é vender mais. E quem não quer vender mais, né? Eu acho que esse é o grande desejo de todas as empresas. Então, o provedor ele continua buscando mais clientes. Ele está todos os dias aí encontrando e buscando meios para atrair mais clientes, né, Rodrigo? Esse é um desejo, assim, indiscutivelmente, de todos os provedores no Brasil, né? É verdade. Querer mais clientes, vender mais, não é tirar pedido, né? Já foi o tempo disso, né, Norberto? O provedor antes só tirava pedido, já tinha lista de instalação, não precisava nem de marketing, nem de vendedor. Era TI instalador, não é verdade? Hoje mudou muito, o mercado já consolidado, né? Sim. O churn muito alto de todos os provedores. Então, todo mundo tentando entregar aí uma experiência melhor de conectividade, de serviço, né? Para os seus clientes. Então, está elevando realmente a régua na questão de qualidade, não é verdade? Então, a venda todos querem, mas existe um rito a ser cumprido, né, para conseguir atingir essas metas, não é verdade, Norberto? Com certeza. Dentro desse primeiro grande desejo do provedor, tem algo acontecendo, e é claro que os provedores já tomaram consciência disso. Nós não temos mais clientes para internet. Ou seja, os nossos clientes já têm internet. Então, hoje, nós estamos brincando aí de rouba-monte. Então, para nós termos clientes, nós precisamos tirar o cliente do outro. E como que nós vamos tirar o cliente do outro? Definitivamente não é preço e plano, que hoje a grande maioria aí, eles ainda estão no preço e plano, né? Funciona mais ou menos da seguinte forma. O provedor lança uma nova fibra, lança para um novo bairro, para uma nova cidade. Como que ele vai fazer? Ele precisa preencher aquelas caixas ou preencher a capacidade dentro da meta dele. E ele vai pegar cliente de onde? De onde? De outras operadoras, seja das grandes operadoras. Mas hoje o provedor ele está concorrendo com a própria operadora, com o próprio provedor pequeno. Antes não, antes o provedor ele concorria com as grandes operadoras. Hoje o provedor eles concorrem entre si. Eu costumo conversar muito com provedores, né? E às vezes eles falam assim, no meu bairro aqui é um bairro que tem 2.000 pessoas, 3.000 pessoas, tem 15 provedores aqui. Então, é rouba-monte. Rouba-monte, qual a estratégia que está sendo utilizada, né? É baixar preço e aumentar plano. Isso no sentido de vender. Antes, até pouco tempo atrás, né, até pandemia aí, o cliente ele corria atrás do provedor. Principalmente em pandemia, porque tinha uma grande necessidade. Então, o cliente vinha. Nós vendíamos. Há um tempo atrás, houve o tempo da migração de rádio para fibra ótica. Então, quem tinha fibra ótica ganhava o cliente do outro que era via rádio. Então, foi uma sequência de coisas. Hoje nós estamos, acredito que na era da entrega de conteúdo e agregar valor.
Então, o provedor que entender isso, que entregar valor, que agregar valor, ele vai prosperar mais, ele vai continuar crescendo. Ele tem uma linguagem que eu utilizo, eu escutei do meu colega Guilherme Machado, do Espírito Santo de Vitória, eu escutei a palavra PUV. O que é PUV? É você produzir uma proposta única de valor para o seu cliente. E valor é diferente de preço. Valor não é preço, definitivamente. E hoje os atendentes, a maioria dos atendentes de provedores, quando o cliente liga, eles já falam ali, parece uma receita, né? Eles falam ali, plano tal, preço tal, plano tal, preço tal, plano tal, preço tal. Eles não fazem uma investigação de necessidade, eles não buscam entender o cliente mediante a verdadeira necessidade do cliente, qual o tipo de uso, o que faz com a internet. Isso para fazer uma venda sob medida. Então, hoje, o provedor que se atenta a isso, que produz algo único para o seu cliente, isso é uma PUV. Se o seu produto ele se parece único ou se ele é único para o cliente, não o link. Link, internet é commodity. Agora, a forma que você faz, como você entrega, como você atende, o seu plantão de venda, o seu plantão de suporte, o tempo que você leva para fazer uma instalação, o tempo que você leva para dar o suporte para o cliente, o pós-venda que você faz. Então, o conjunto disso dá para o provedor se tornar único. Se ele é único, se ninguém tem um produto, um serviço igual dele, então não tem como brigar por preço. Se o único que faz desse jeito, da forma que eu faço, sou eu, então a briga não é por preço. Realmente entregar valor para o cliente e entregar conteúdo. Eu acho que esse é o caminho. E mais, né? Buscar meios. Eu acredito, Rodrigo, assim, dentro da minha percepção, eu tenho uma visão que a internet, daqui a pouco tempo, ela vai começar a chegar de forma gratuita para o cliente. O provedor ele vai ter custo para isso. Ele vai ter os custos dele, custo de link, ele vai ter o custo da sua mão de obra, de fibra, de insumos, de roteador. Mas para o cliente, em pouco tempo, ela vai chegar de graça ou quase de graça. Então, o provedor ele tem que observar o que mais eu posso entregar para gerar recursos, para monetizar para aquele cliente. O que mais que eu posso entregar? Eu posso entregar, talvez, um monitoramento de câmera, que agrega, leva o meu ticket. Eu posso entregar um rastreamento veicular para o meu próprio cliente. Eu posso entregar uma TV. Então, é importante buscar isso. E vender de forma diferente, vender com técnico, já que é o maior grande desejo, né? Eu acho, até complementando, né? O que você colocou de forma muito inteligente, né? Com muita experiência, é a questão de exploração de todos esses serviços, né? Hoje, assim, a gente enxerga, muitos provedores adicionam, agregam serviços, mas não exploram isso na hora da venda, né? É muito importante. Eu vejo muitos provedores que falam que a tal plataforma, tal serviço é ruim, mas ele, assim, o provedor, eu não sei, assim, como é que é feita essa questão de publicidade, de ação, né, em cima desses serviços, de forma que o provedor, o cliente dele, enxergue valor nesse serviço. Né? Não adianta nada você colocar ali num cesto mais um serviço e pensar que ele vai se vender sozinho. Na verdade, a gente realmente não pode se enganar. Você tem que fazer uma ação, você tem que explorar aquele serviço. Se você contratou esse serviço, então você tem que explorá-lo. Olha, nós temos essa plataforma que tem isso e assado, e fazer ações em cima dessa plataforma. Uma parceria, inclusive, com o dono da plataforma, não é verdade? Exatamente. Porque os dois vão estar no ganha-ganha nesse caso, enxergo eu, né? Sim. Então, assim, muito que eu enxergo, né, dos provedores enchem ali de produtos e serviços ali, mas não exploram aquilo de forma inteligente para poder realmente entregar valor. Não é colocar ali e pensar que ele vai se vender sozinho. Não é verdade? Isso eu enxergo muito, né? Eu vejo, mas ainda fala mal do serviço, depois vai falar que a plataforma aqui não presta. Exatamente. Né? Mas, enfim, aí realmente tem a questão da venda, e aí tem um mundo, né, em cima da questão de venda, né? Sim. Tem a questão do marketing, tem a questão do treinamento comercial, processo de venda, aí realmente nós vamos aprofundar bastante esse assunto, vai até amanhã. Com certeza. É muito assunto, né, Rodrigo? E isso que você falou, né, os provedores, não de agora, né, já de alguns anos atrás, foram muito assediados, né, para oferta de serviços. Serviços como SVAs, como TV, e tudo isso é importante. Mas o provedor ele precisa entender
e entender como mostrar a importância disso para o cliente, o valor que isso tem, e ajudar o cliente a entender isso. Porque não é somente oferecer um plano, no meu plano de 700 MB eu entrego serviço, stream de TV, aplicativo de música, mais isso, mais isso, mais aquilo. Mas aquilo lá, qual o valor que tem para o cliente? É importante eu mostrar. Se o cliente fosse comprar, eu vou pegar um exemplo aqui, né? Pode falar de marca aqui ou não? Pode falar nome, né? Pode, claro. Telemedicina, por exemplo. Se eu entrego uma telemedicina para o meu cliente, junto com um plano lá de 700 MB, mas se eu não explico para o cliente, se eu não mostro, eu como vendedor, eu não mostro que ele com atendimento online de madrugada, 2 horas da manhã, o que ele vai economizar com isso, o que vai otimizar com isso, o que vai agilizar com isso, para aquilo lá, para o cliente não tem valor. Eu preciso mostrar para ele que ele vai economizar um aplicativo indo até o pronto atendimento, ele vai otimizar tempo, o tempo de espera num pronto atendimento, ou pegar um ônibus, ou sair de madrugada, ou sair de carro, gastar combustível. Então, se eu entrego, peguei um telemedicina... O risco de você estar no hospital com outras pessoas enfermas. Exatamente. Então, são muitas coisas. A comodidade... Peguei uma coisa, né? A comodidade de eu poder ser atendido com um médico de qualquer lugar do Brasil, mas eu preciso mostrar o valor que tem isso para o cliente. Porque eu simplesmente falar assim, o nosso plano de 500 MB tem direito a isso, aplica o stream de vídeo. Quanto que custa se ele for adquirir aquilo lá, com 3 licenças? Quanto que custa para o cliente? Quanto que custa para o cliente um aplicativo de música, se ele for adquirir? Que hoje, basicamente, quase todo mundo usa, né? Quanto que custa para ele ir lá no posto de saúde? Ou seja, os serviços que nós entregamos é importante que nós mostramos para o cliente, isso vale. Porque aí eu consigo mostrar que a minha internet, na verdade, ela sai de graça. Se eu entregar mais algo como clube de desconto, por exemplo, que a pessoa tem desconto nas compras, na farmácia, no supermercado, coisa que todo mundo consome. Então, se eu estou entregando isso para o cliente, não é somente falar. Você falou aí, o produto não se vende sozinho. Isso existe, isso é um mito. Só se for o único produto seu da face da terra e o cara precisar muito, aí ele vai comprar. Mas não é isso que acontece com a internet. Na verdade, é totalmente ao contrário. Então, não é o que eu forneço, é como eu comunico com o que eu forneço que vai fazer vender. É isso que vai fazer a diferença. Não é o produto que eu entrego, não é uma camiseta que eu vendo, é como eu comunico sobre a camiseta que eu vendo que vai fazer a diferença. Então não é a internet, não é um link, é como eu comunico, é como eu faço, é como eu explico, é como eu atendo, é como eu acompanho o meu cliente que vai me tornar diferente do outro que está querendo roubar meu monte. E para eu roubar o monte do meu concorrente, eu preciso ser diferente dele. Porque se você é igual, então o cliente vai ficar naquilo lá. Para que ele vai trocar? Não é mesmo? É verdade. Se é igual, é preço. Se é diferente, é valor. Exatamente.